Cara, agora a gente vai falar de terapia intensiva. Quem vai falar sobre terapia intensiva é um cara que é doutorando em ciências pneumológicas pela UFRGS, direção técnica e administrativa do Time Pulmocardio Fisioterapia, coordenador técnico científico do Serviço de Fisioterapia do Hospital Esperança de Recife e coordenador do Serviço de Fisioterapia da UTI Geral do Hospital Agamenon Magalhães. Cara, o uso de recursos eletrofísicos em pacientes críticos e em terapia intensiva. É uma palestra bastante importante. Quero muitos aplausos para o Dr. Francimar Ferrari Raman. Mais aplausos, vai! Bom dia. Antes de mais nada, assim, eu estou ainda encantado com o evento. Eu nunca participei de um evento com esse nível de tecnologia e nível de quase um showbiz, né? Enfim. E é realmente um showbiz, porque aqueles caras ali, eu sou seguidores da grande maioria. Eu sempre fui da fisioterapia cardiopulmonar e terapia intensiva, e me apaixonei para o uso da eletroestimulação uns 10 anos atrás, para utilizar isso em pacientes restrito ao leito, na terapia intensiva. E passei a estudar um pouco mais a eletroestimulação e sigo alguns dos que estão ali. Então, eu sou o mais inocente de todos aqui, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho dessa experiência que eu conheci no doutorado da eletroestimulação de corpo inteiro. E eu acho que eu tenho uma missão, estava falando com o professor Durigan ali. Eu quero parabenizar o professor Anderson, a Flávia, a todos do CREFITO 4, por fazer um evento como esse e que desperta no fisioterapeuta a busca por entender melhor os seus recursos terapêuticos. E a eletroestimulação de corpo inteiro é algo que tem sido incorporado por outros profissionais, e a gente não tem se envolvido com isso. Isso é preocupante. Eu acho até que é isso que eu quero defender. É um recurso muito mais de reabilitação, que se aplica perfeitamente na interface da reabilitação cardiopulmonar do que o que está sendo proposto aí no mercado. Vamos ver se eu consigo não me atrapalhar. Bem, então a eletroestimulação é algo que já foi dito aqui. Eu posso usar correntes neurosensitivas para analgesia, correntes excitomotoras para melhorar e recuperar a função neuromuscular, mas pouco se fala da eletroestimulação com a proposta de melhorar as funções do sistema endócrino, cardiovascular e respiratório. E é engraçado que a gente vai mostrar para vocês que a evidência da eletroestimulação no paciente cardiopata grave, pneumopata grave, é bastante consistente, né? Sobre a eletroestimulação de corpo inteiro, o que é que muda isso? O que é que muda o conceito do que é fazer a eletroestimulação de corpo inteiro em relação à eletroestimulação local? A grande diferença está justamente na interface. A gente vai mostrar que o tipo de corrente é a mesma que a gente usa usualmente, sendo que é conhecido hoje como um treco que serve para treinar as celebridades, né? E o dispositivo termina sendo subutilizado. A eletroestimulação de corpo inteiro ela começou a ser utilizada, a lógica para a prevenção de sarcopenia em idosos, e depois passou a ser amplamente utilizada como um recurso suplementar ao treinamento de atletas de alto rendimento, né? Melhorando a velocidade de contração, a potência muscular, e isso ajudou a melhorar a performance nesses atletas em habilidades de salto, de corrida, de sprint, enfim. Entrou no mundo estético, ou no mundo fitness, como um recurso que promete ganhar massa magra, tonificar a musculatura e, ao mesmo tempo, reduzir medidas. Eu até acredito que isso é realmente uma estratégia que pode ser utilizada como um mecanismo suplementar para melhorar a tonificação muscular. Mas a nossa defesa aqui é o uso da eletroestimulação de corpo inteiro como interface para reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Qual é a corrente que a gente tem nesse dispositivo? Aquela corrente polarizada que já foi dita aqui, de baixa frequência, a corrente pulsada, polarizada, com pulsos simétricos, onde você tem 10 canais e você pode entregar essas correntes, esse estímulo, um range de frequência de pulso que vai de 2 pulsos por segundo até 150 pulsos por segundo, e uma largura de pulso
que vai de 50 microsegundos até 400 microsegundos. E isso te permite, então, um range que possibilita uma estimulação neurosensitiva até uma estimulação excitomotora. É claro que existe aí uma limitação da questão de que existem parâmetros de clonexia esperados para cada grupo muscular. O que muda é a interface. Você vai ter um colete onde você tem eletrodos grandes, o que vai permitir maior conforto para a eletroestimulação. O indivíduo coloca uma roupa interna e você vai eletroestimular abdômen, peitoral, quadrado lombar, grande dorsal, enfim, a musculatura posterior das costas, glúteo e os eletrodos em cinta, que são colocados no membro superior e membro inferior. Esses eletrodos, em 360 graus, eles permitem estimular a musculatura agonista, antagonista e sinergista ao mesmo tempo. Então, você vai ter uma contração de todos os grupos musculares e o córtex é que vai direcionar o movimento que vai ser feito. E aí tem que se ter aquele cuidado que já foi dito, sobretudo se você trabalha muito, dá muito ênfase ao trabalho excêntrico. Imagina a musculatura tetanizada pelo estímulo elétrico e você alongando esse músculo enquanto ele está tetanizado. Então, você vai romper fibras e isso vai aumentar a CPK e o risco de rabdomiólise é frequente. Embora epidemiologicamente falando, uma revisão recente falou sobre esses riscos, e a média de idade dos indivíduos que fizeram esses eventos eram indivíduos de 35 anos, indivíduos jovens que tinham boa massa muscular e, na verdade, entraram naquela lógica de quem usou o dispositivo veio na lógica de que o mais é mais e o mais não é mais quando a gente fala de eletroestimulação. A questão desse risco está muito relacionada à dosificação do equipamento. Vamos lá. Então, o que esse equipamento permite? Permite que você possa realizar movimentos dinâmicos durante a eletroestimulação. Lembrando que se você estiver usando uma corrente tetanizante acima da frequência de fusão, quanto maior a frequência de pulso, maior a tetanização no músculo, quanto maior o número de repetições que você faz, maior vai ser o esgarçamento muscular. Então, isso é que você tem que tomar cuidado, tá? Mas você pode fazer um treino funcional, você pode fazer até posturas de RPG, você pode associar exercícios aeróbicos, enfim. E o entendimento é que você pode usar esse recurso para otimizar os resultados. Quando a gente fala de contração muscular induzida pelo estímulo elétrico, a gente pode pensar que eu posso fazer uma contração passiva, onde o indivíduo não participa da atividade muscular, eu posso fazer combinado, uma hora eu contraio o músculo por estímulo elétrico, outra hora eu faço uma contração voluntária. Eu posso fazer superimposta, quando a gente faz a contração muscular voluntária ao mesmo tempo que o estímulo elétrico está entrando, e mais recentemente vem se falando muito no treino híbrido, que é quando você usa a musculatura antagonista para resistir o movimento o músculo agonista que está fazendo o movimento. Ao mesmo tempo que eu estou resistindo o movimento pela contração tetanizada do músculo antagonista, esse músculo antagonista, ao resistir esse movimento, ele está tendo uma contração tetanizada, induzida pelo estímulo elétrico, enquanto está sendo alongado. Então, é aquela coisa que a gente falou de enfatizar a fase excêntrica. E quando a gente fala de eletroestimulação de corpo inteiro, na verdade, eu posso fazer todos esses conceitos, esse leque de possibilidades num treino só. O professor Durigan certamente vai aprofundar isso aí. Existe muita controvérsia em relação o quanto a eletroestimulação pode aumentar torque, pode potencializar e melhorar a resposta neuromuscular quando associado a uma contração muscular voluntária. Isso está relacionado à capacidade desse indivíduo de suportar a dor, o tipo de corrente que você vai fazer. Mas o fato é que quando a gente fala dessa interface, a gente consegue dar densidades de correntes maiores com menor desconforto. E esses trabalhos não consideraram isso. Então, esse é um pesquisador importante de eletro e ele fala da questão, sobretudo usando essa interface, que eu posso sim, com a eletroestimulação associada à contração muscular voluntária, aumentar o número de unidades motoras recrutadas, desde que esse estímulo não seja máximo, e sim submáximo. A gente não vai ter tempo para entrar nesses detalhes. Então, vamos para as evidências. O que me chamou a atenção era o uso da eletroestimulação na prevenção e reversão da sarcopenia, né? Tem um dispositivo que torne a logística mais fácil, né? E na reabilitação cardiopulmonar, os pacientes com doenças respiratórias, cardiopulmonares, diabéticos, pacientes que tiveram submetidos a grandes cirurgias ou que tiveram internamento na unidade de terapia intensiva, eles passam por um processo de sarcopenia, muitas vezes crônica, que se agudiza, e esses indivíduos perdem muita massa muscular, perdem força e perdem função física.
E ter um dispositivo que possa acelerar esse processo é algo bem interessante. Tá? Então, dentro dessa lógica, a primeira visão que eu tive foi ver isso aqui, pegar indivíduos que, por exemplo, isso aqui é uma avaliação ecográfica de um indivíduo jovem, saudável, e um indivíduo que passou por uma terapia intensiva. Você vê quantitativamente como esse músculo perdeu volume e qualitativamente como eu tenho um músculo com muita ecogenicidade, o que certamente é inflamação e gordura impregnada no músculo, um padrão que a gente chama de miosteatose. Bem, então a sarcopenia hoje é uma preocupação que deve ser uma obsessão do profissional de fisioterapia. A população está envelhecendo, essas doenças crônicas degenerativas são cada vez mais frequentes e quando o indivíduo ele perde força, perde massa, e isso impacta na função física dele, as intervenções mais adequadas hoje, a única intervenção que efetivamente a gente sabe que funciona, independente, embora a terapia nutricional também ajuda, é justamente o exercício resistido. Tá? E aí, quando a gente faz uma revisão na literatura sobre o que se fala sobre eletroestimulação como método para treino resistido, a gente vê que a recomendação da eletro já é algo consistente, né? Já traz alguma ideia bastante promissora. E estudos, revistas de gerontologia, por exemplo. Essa revista, que é uma revista de nutrição, ela traz estratégias de nutrição e estratégias de exercício para prevenir a obesidade e reverter a obesidade sarcopênica. E aparece aqui exercícios resistidos, aeróbicos, exercícios concorrentes, que é quando a gente associa as duas vias, enfatizar a fase excêntrica do exercício, né, porque o exercício, a contração excêntrica, ela promove hipertrofia com menor custo metabólico para pacientes cardiopatas, pneumopatas, isso é importante. E cita a eletroestimulação de corpo inteiro como método já promissor para a prevenção dessa obesidade sarcopênica, tendo visto um número de publicações. Travou aqui. O que eu faço? Então, a gente tem utilizado no nosso serviço de reabilitação cardiopulmonar em idosos e com resultados muito interessantes, indivíduos que chegam sem andar, indivíduos que chegam eram limitados realmente, ele consegue voltar a recuperar força, ganhar morfologia muscular e ganhar funcionalidade usando esse dispositivo associados a outros recursos de treinamento. Contração oxotônica com elástico, contração resistida, ou, por exemplo, colocar o indivíduo num cicloergômetro, onde eu posso, a um nível de intensidade baixa, quando associado à eletroestimulação, levar esse indivíduo a um limiar de custo metabólico mais alto. Esse é um dos princípios, por exemplo, para a utilização da eletroestimulação de corpo inteiro no emagrecimento e na melhora metabólica. Eu não gosto de falar essa questão de emagrecimento, entendo isso como um resultado, uma consequência do foco metabólico. Eu queria citar esse trabalho, porque esse trabalho é emblemático. Ele comparou 1 hora de sessão de eletroestimulação com a corrente metabólica. Quando a gente fala corrente metabólica, são aquelas correntes que são usadas abaixo da frequência de difusão, abaixo de 20 pulsos por segundo, onde você só tem abalo muscular, e são as correntes que geram maior custo metabólico para o indivíduo. Tá? Diferente das correntes tensionais, que têm um propósito mais de hipertrofia ou de recuperação da função muscular. Bem, durante 1 hora, esses indivíduos foram eletroestimulados com esses eletrodos, né? Você veja, estimulando musculatura agonista e antagonista, e na análise de gasto energético, no teste de esforço cardiopulmonar, se viu que o uso desse tipo de corrente gerou o mesmo gasto energético que o obeso teria para andar 4 km por hora na esteira. Quem trabalha com reabilitação pulmonar sabe que um obeso, você colocar ele para andar 4 km por hora não é fácil. Tá? E aí se viu, por exemplo, que você aumentou o consumo de carboidratos, a oxidação de carboidrato em quase 4 vezes. A frequência cardíaca, você chegou a uma frequência cardíaca quase 70% da frequência cardíaca máxima. Enfim, houve aumento do VO2, em torno de quase 50%. Então, o aumento do gasto, do consumo calórico, ele é inquestionável. Você ter uma interface como essa, em relação a uma interface como essa aqui, faz com que a coisa fique muito mais fácil de ser feita. Então, a lógica do treino híbrido tem sido preconizado, né? Aquela ideia de que a gente falou, olha, o indivíduo aqui vai fazer uma flexão do joelho. Na hora que ele está fazendo a flexão do joelho, é estimulada a musculatura do quadríceps. Na hora que ele faz a extensão, é estimulado o isquiotibial.
Então, a musculatura antagonista ao movimento sempre vai estar resistindo ao movimento por uma contração induzida pelo estímulo elétrico. Quando você associa isso a exercícios dinâmicos, esse trabalho mostrou que, para a mesma wattagem, a mesma carga na cicloergometria, houve um aumento em torno de 21% do gasto energético. Então, você pode potencializar o gasto energético quando você associa a eletroestimulação ao exercício. Bem, esse é um estudo que fez um treino convencional de eletroestimulação de corpo inteiro, de 20 minutos, de fortalecimento, e o gasto energético foi de 486 quilocalorias. O detalhe é que nas 72 horas seguintes, na análise de calorimetria, o indivíduo teve quase o mesmo gasto energético que ele teve durante o treino. Então, isso mostra o porquê que, assim, realmente é um exercício de alta intensidade, e isso é inquestionável, e a gente precisa se apoderar um pouco disso. Alguns estudos que a gente está fazendo, a gente tem verificado isso apenas com a corrente metabólica, o indivíduo em condição estática. Bem, tem uma professora, uma grande amiga, a professora Aldi Borg, e eu sou seguidor dela, ela foi a primeira fisioterapeuta a ter a visão de estudar isso. Então, ela está fazendo um trabalho com obesos, pós-operatório de cirurgia bariátrica e ela está estimulando os pacientes. A grande vantagem da estimulação de corpo inteiro é que o que é recomendado para a cirurgia bariátrica é começar exercícios 30 dias após a cirurgia. E ela começou na primeira semana após a cirurgia. 2 meses de treinamento, tem visto melhora da composição corporal, melhora da aptidão física e uma atenuação do catabolismo que invariavelmente vai acontecer no paciente que é submetido a uma cirurgia bariátrica. Esse é o projeto ainda, ela publicou o projeto, mas a gente já sabe um pouco dos resultados. Falar um pouquinho em relação aos pacientes diabéticos. Vou citar 2 trabalhos antes, o tempo está corrido aqui. Esse é um trabalho pequeno, mas de 8 pacientes, que esse autor ele fez eletroestimulação durante 20 minutos e fez cicloergometria durante 20 minutos. Ele equivaleu o gasto, a intensidade do exercício pela ergospirometria. Olha o que acontece quando você interrompe a atividade física. No exercício convencional, a captação de glicose, a taxa de captação de glicose cai rapidamente, enquanto com a eletroestimulação, essa taxa de captação de glicose ela se manteve uns 90 minutos após o exercício. Uma outra coisa importante é que o aumento do lactato ele é considerável quando você faz a eletroestimulação. Isso se dá a prioridade de recrutamento de fibras do tipo 12, o padrão de recrutamento que você tem, recrutamento muscular que você tem com a eletroestimulação. Então, ele trouxe a ideia de que exercícios de baixa intensidade com a eletroestimulação pode aumentar o consumo de energia, a oxidação de carboidratos e a captação de glicose ela é mantida após o exercício. Estudos posteriores mostram que existe uma especificidade e um melhor resultado nessa questão do eletro justamente nos pacientes que têm resistência à insulina. Tá? Então, naqueles pacientes que têm resistência à insulina, são os que melhores respondem ao uso da eletroestimulação. Eu vou pular isso aqui. Mas, olha, esse foi um estudo de caso, já utilizando a interface de eletroestimulação de corpo inteiro, porque a maioria desses estudos, eles traziam a ideia de que, olha, quanto maior o volume muscular, mais potencial você vai, melhor vai ser o resultado com a eletroestimulação. Nesse estudo, eles viram que houve um aumento de 8,6%, né, 8,1% no VO2 máximo, e houve uma diminuição da glicemia pós-prandial e uma diminuição da hemoglobina glicada, com 2 sessões semanais durante 6 semanas. Bem, hoje, quando você pegar um guideline de reabilitação no paciente diabético, se fala que o exercício tem que ser de 150 minutos de exercício por semana, envolvendo exercício resistido e aeróbico, e que para que você tenha uma meta terapêutica para esse indivíduo, é cair a hemoglobina glicada em 0,6 em 3 meses. A gente vê uma queda 0,5 em 2 meses, né? Bem, então eles propõem a eletroestimulação de corpo inteiro como um recurso para melhorar o metabolismo do diabético. E além disso tudo que a gente falou, de melhorar a composição corpórea, os estudos aqui demonstram esses resultados, há uma possibilidade também da melhora da qualidade de vida e diminuição da dor neuropática, que já foi dita pela professora Josi. Bem, finalizando, quando a gente fala do paciente cardiopata, as revisões sistemáticas elas são bem consistentes no que diz respeito à melhora da funcionalidade, da morfologia muscular,
o indivíduo cardiopata ele aumenta o teste de 6 minutos, melhora o teste de esforço cardiopulmonar, há evidência de melhora na função endotelial, tem efeitos anti-inflamatórios sistêmicos, né, assim como a gente vai mostrar em breve nos DPOCs, e há uma melhora da qualidade de vida. Eu trouxe 2 estudos mais recentes que mostram, só para dar uma importância epidemiológica do uso desse recurso. Após o internamento em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva grave, 6 semanas de treinamento com eletroestimulação foi capaz de diminuir a chance de reinternação em mais de 50% em pacientes cardiopatas graves. E esse estudo é um estudo que eu trouxe só porque chama atenção o número de pacientes após 6 semanas de treinamento com eletroestimulação local, o que você consegue, por exemplo, aqui a classificação da New York Heart Association, que é a classificação 4, aquele paciente que tem pior funcionalidade, pior prognóstico, né, paciente que tem dispneia de repouso. Após 6 semanas, no grupo que foi eletroestimulado, você tirou todos os pacientes que estavam na classificação 4 e migrou esses pacientes para a classificação 3 e 2. Ou seja, além da melhora no teste de caminhada de 6 minutos, além da evidência da liberação de células progenitoras, da melhora da função endotelial, você tem uma melhora da funcionalidade muito clara. Bem, então, a gente tem visto isso no dia a dia. Hoje, a eletroestimulação ela é proposta como recurso para aquele paciente cardiopata grave, pneumopata grave, que não tem reserva cardiorrespiratória para fazer o exercício dinâmico, porque ele vai sobrecarregar o coração e vai entrar em IVE, e o paciente pneumopata, pela limitação ventilatória, ele não consegue fazer o exercício. A eletroestimulação pode ser usada para melhorar essa condição neuromusculoesquelética periférica, e trazendo impacto na funcionalidade, mas sem gerar o estresse cardiorrespiratório comum do treino convencional. Então, esse foi o primeiro estudo que comparou a eletroestimulação de corpo inteiro com a eletroestimulação local. E vejam só, ele comparou um grupo placebo, um grupo de eletroestimulação local e um grupo de eletroestimulação de corpo inteiro. O que eles viram? Que houve um aumento bem mais significativo, né? Aqui eu vou tentar ver aqui, 28% no grupo que usou eletroestimulação estendida, no caso de corpo inteiro, e a melhora da função ventricular esquerda só aconteceu de forma significativa no grupo que usou eletroestimulação de corpo inteiro. Então, esse dispositivo aparece como uma alternativa para esses indivíduos. Tá? E no pneumopata, a lógica é mais ou menos a mesma, a diferença é do cardiopata que a gente usa correntes metabólicas, em frequência de pulso em torno de 10 a no máximo 20 pulsos por segundo, enquanto que no DPOC a ideia é de tetanizar esse músculo e usar um estímulo o mais visando hipertrofia com a maior intensidade possível. A evidência ainda é maior do que no cardiopata, em termos de melhora da funcionalidade, da força muscular periférica e qualidade de vida, e diminuição, melhora da qualidade de vida no domínio de dispneia. E estava conversando com o professor Durigan, a gente está agora publicando um projeto, entrando com um projeto no Comitê de Ética para fazer o primeiro ensaio clínico com eletroestimulação de corpo inteiro em pacientes com DPOC, que ainda não se tem. Então, a gente já sabe que com a eletroestimulação local os resultados são bem interessantes e que essa interface de aplicação para o corpo inteiro, certamente, a gente já vê na prática clínica, a gente acredita que vai dar resultados bem interessantes. E a mensagem que eu queria dar é que o fisioterapeuta se envolva mais com isso. Eu tenho me assustado porque quem está fazendo isso é só educador físico. E eles começaram com essa ideia do público fitness, estão vendo que o resultado não é lá grande coisa, e aí aparece o pneumopata, o cardiopata, e aí eles estão começando a usar nessa população e com a ideia de reabilitação. E a gente precisa se envolver mais com essa tecnologia. Obrigado pela oportunidade, valeu. Tudo bom? Doutor, muito obrigado por compartilhar essas informações. Sabe o que eu queria saber? Como que você falou que você é Juninho assim, cara, a hora que você entrou? Eu sou Juninho, cara. Que isso, cara? Uma salva de palmas pra esse cara. Mas... Pô, é legal ver... Eu queria relatar que eu comentei isso com a Flávia, minha expectativa, eu sou um cara da terapia intensiva e da cardiopulmonar, então eu me envolvi com a eletroestimulação há pouco tempo. E eu tinha uma expectativa, eu já fui para muito evento esse ano, mas um dos que eu tinha mais expectativa era esse, justamente pela questão dos palestrantes, né, de ver quem estava aqui vendo, eu sou seguidor deles, né,
E quando cheguei aqui, vi esse evento que eu fiquei encantado. Parabéns ao Crefito 4. Tá atendendo a expectativa? Está suprimindo a expectativa. Aí né? sim, uma salva de palmas Suplantando, então. aliás. Supletando, suprimindo, superando. Suprimindo ficou mal.